Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal A Vida em Microcontos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial que eu gostaria muito de falar. Lá no canal Mulher Maravilhosa, nós estamos com uma série especial Mês dos Namorados, que é o mês de junho, esse mês que nós estamos, né? E eu fiquei um pouquinho sumida aqui porque a pessoa aqui quase pegou uma pneumonia, quase foi internada. E a sorte dessa pessoa aqui é que os vídeos lá estavam todos programados, senão nem isso nós teríamos, né? E aí eu pensei, a pessoa tá sarada, em nome de Jesus. Então, eu decidi falar um pouquinho também aqui sobre esse assunto. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre o casamento. É muito lindo. E mostrar para vocês o que o casamento judaico tem a ver com as bodas do Cordeiro, né? Ou o que tem a ver com a noiva de Cristo. É o que tem a ver com vários textos da Bíblia. Será que tem a ver também com a volta de Cristo? Você pode já abrir em Apocalipse 19:7 na sua Bíblia. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Gente, o casamento judaico, ele está entrelaçado sim. São elos de uma corrente muito forte, tá? Então, para a gente entender o casamento judaico, a gente precisa entender as bodas do Cordeiro. A gente entende a noiva, o noivo. E não tem como a gente... Tem um gato de fundo, tá, gente? Então, gente, não é possível a gente entender as bodas do Cordeiro sem que a gente venha entender o casamento judaico. E a gente também tem que levar em conta o tempo, né? Os tempos bíblicos. Então, a gente não vai analisando o casamento judaico nos dias de hoje. Não. Embora os judeus vivam em Samaria, em Israel, ainda existem os samaritanos desde os dias de hoje, tá? Até os dias de hoje. Então, gente, lá existe uma comunidade de 250, 300 judeus. Então, realmente é uma comunidade bem pequena. Ainda é do período do primeiro século, mas eles ainda celebram o casamento dessa forma. Porque foram os judeus que não saíram da diáspora. Diáspora, só pra gente ter uma observação, foi quando o templo dos anos 70 foi destruído. Aí veio o Império Romano e aí expulsou, né, todos esses judeus de Israel. E apenas os samaritanos ficaram. No ano 70 depois de Cristo, a comunidade judaica saiu de Israel. Eu acredito que tenha 2000 anos isso, né? E aí eles foram se espalhando pelo mundo inteiro. Alguns judeus de Samaria que ficaram, né, até os dias de hoje. Então, alguns judeus celebram o casamento judaico dessa forma, que a gente vai falar agora. Lembrando, gente, que hoje em dia não é um sistema tão fácil, tão simples como era na época de Cristo, tá? Por quê? Porque hoje os autores da Bíblia tomam a ilustração do casamento judaico para poder expressar valores, princípios, até do próprio Deus em relação aos seus filhos, tá? Então, a gente vê que às vezes a Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro, sobre a noiva, sobre o noivo, fala sobre a noiva que não tem mancha, que não tem ruga, não é isso? E tudo isso tem relação com o próprio casamento judaico. Toda a escatologia bíblica, ela é ilustrada dentro de uma composição de um casamento judaico. E muitas pessoas não sabem disso, tá? Então, a gente tem a mania de observar, de tentar, né, até ter um discernimento, né, das escrituras com o nosso olhar, com a nossa cultura, com o nosso tempo. Só que a gente precisa observar vários fatores e um deles é a cultura, né? O tempo, né, gente? A gente precisa ter uma lente do primeiro século. Então, se a gente não olhar com as lentes de forma que nós observemos a cultura judaica daquele tempo, inclusive é interessante até observar o hebraico, porque a gente sabe que muita coisa da Bíblia foi mudada, mas se a gente pegar
puro hebraico, tem como, né? É o original. Então a gente precisa levar em conta tudo isso, tá? Tempo, cultura, a própria língua. E como nós estamos falando da noiva, do cordeiro, a vinda do noivo, a gente precisa se atentar também na escatologia. O que seria escatologia? Seria basicamente, gente, é isso, né? Os últimos momentos antes da vinda de Cristo, antes da vinda dele, junto com a vinda dele e, inclusive, sobre o arrebatamento, os fim dos tempos, né? E os historiadores, os estudiosos, muitas vezes, eles pecam, porque eles acabam estudando até o próprio grego e não focam no hebraico, tá? Por quê, gente? Porque toda escatologia, ela é pensada, ilustrada em cima, né? A base é o casamento judaico. Então nós temos o noivo, temos a noiva, temos as bodas, temos trombetas, temos moradia celestial. E para entender isso, a gente precisa, né, estudar o casamento judaico, porque se conversam. Então, como que é o casamento que a gente conhece, nós ocidentais? Casamento religioso, vai. É pegar o noivo, pegar a noiva. A minha filha casou há pouco tempo, né? Vamos falar sobre isso. Você tem o noivo, você tem a noiva, eles vão para a igreja e ali o sacerdote, né, pastor, o padre, vai lá, celebra o casamento. E esse tipo de casamento que a gente conhece, ele começa na Idade Média, né? Aquela coisa do conceito da noiva se vestir de branco, aquela coisa do noivo estar esperando no altar e a noiva entrando na igreja, as daminhas, né? O celebrante. Isso tudo, gente, é novo. Por quê? Porque começa na Idade Média, tá? É um conceito bonito? É. Traz status, né? Toda aquela pompa, aquele glamour, né? A noiva, né? Maravilhosa, vestida, toda enfeitada. Aí tem os convidados que estão ali para honrar, né, o casal. Depois tem a festa. Então, no tempo da Idade Média, isso tinha um ar de status, tá? Isso começou a ficar muito popular e as pessoas começaram a adotar esse tipo de casamento e fazer até os dias atuais. Então, quando a gente pensa em casamento, é esse casamento que a gente conhece aqui no Ocidente, né? É esse tipo de casamento. Mas como que era o casamento na fase dos tempos bíblicos? E aí que é muito legal, gente. Existiam algumas fases, sabia disso? E eu vou contar aqui pra você. Primeira fase do casamento, sabe como que é chamado? Shidurim. O que significa Shidurim? Escolha. A primeira fase é a escolha. Então, em Gênesis 24, do 1 ao 4, já vai abrindo aí, vai anotando aí no seu caderninho de estudos. Esse Shidurim se baseia nessa passagem de Gênesis 24, do 1 ao 4. Então, tudo que é casamento judaico, todas as fases, todas as ações, todas as cerimônias, todas as tradições, né, do casamento judaico se baseiam nos textos do Antigo Testamento. Então, nesse texto aqui, de Gênesis 24, 1 ao 4, a gente precisa esclarecer alguns pontos, tá? Aqui nasceu a ideia de casamento. Então, até hoje, as comunidades judaicas, as mais tradicionais, né, as mais antigas, aquelas ortodoxas, existe uma personagem que ganha dinheiro para ser o casamenteiro, gente. Você acredita nisso? Tem uma personagem que ele recebe, essa pessoa recebe para fazer o casamento, né? Para ser na verdade, não é para fazer o casamento, é para ser mesmo casamenteiro. A ponte, sabe? E o dado nome, qual é o nome dado para esse casamenteiro? Shidur. Qual é a função do Shidur? Ele tem a função de ir até as famílias e encontrar os jovens que estão ali dispostos. Então ele vai, né, entre os jovens que estão na idade já de se casarem, ele vai para fazer as combinações. Então, de repente, esse casamenteiro, ele está lá em uma determinada cidade e vê que tem lá 3, 4 jovens, estão na idade de casar e ou naquela comunidade ou em outra, ele conhece mais 3 e 4 rapazes. Olha só.
vai sondar, né? Também nessa idade de casar. E o Shidur, ou o casamenteiro, servo de Abraão, é ele que faz as conexões entre as famílias, gente. Ele que faz primeiro. Não é o rapaz que vai lá, chega na menina ou vice-versa. Não são os pais que conversam com os pais da menina. Não, é o Shidur, ou é o casamenteiro que vai sondar as moças que estão nessa idade de casar, sonda os rapazes e ele é que faz a conexão entre as famílias. Então ele chega numa família e fala que conheceu uma moça tradicional, né, da família tal. E aí ele fala, vocês têm interesse em conhecer? E caso a família, né, do rapaz tenha interesse em conhecer, porque primeiro, gente, tem que ter essa coisa, né, de ter um interesse. Tem que ter esse interesse. Ah, quero. Ah, então tá bom. Porque se falar que não tem interesse, já termina ali mesmo. E só depois é que a moça com o rapaz vão se encontrar. E ali vai rolar as conversas. E aí vai ver se o casamento poderia ter uma possibilidade de acontecer. Isso no dia de hoje, tá, gente? Então essa tradição, ela surgiu a partir de que momento? A partir do momento em que Abraão envia o servo dele. Lembra? Ele envia o servo dele, o moço dele, para a parentela dele, para escolher uma moça e que não poderia existir nenhum erro, nenhuma falha. Esse moço não poderia falhar com Abraão. Então era uma responsabilidade muito grande para encontrar essa moça. Porque o filho dele, que era tão precioso, não viesse escolher o quê? Uma companheira errada, né? Para a vida dele. Não tinha como errar. Se a escolha fosse errada, gente, nesse momento que nós estamos analisando, o que poderia ter acontecido com Isaac? A dica está no próprio texto, nem precisa do hebraico, né? Versículo 2, que diz, disse Abraão ao seu servo, põe a sua mão debaixo da minha coxa. Essa é a resposta, gente. Qual era a implicação aí? A gente só entende o que está acontecendo nesse texto quando se entende a cultura. Tá vendo como é importante a gente levar em conta isso? Aqui na palavra, gente, foi feito de uma maneira bem light, certo? Por quê? Porque a palavra de Deus, porque as escrituras, elas são sagradas. Então, não foi colocado nada escandaloso aos olhos das pessoas, né? Só que, na verdade, o que Abraão fez? Fez o servo dele colocar a mão no seu órgão genital. Tô falando com adultos, tá, gente? Leitores da palavra. Foi isso que aconteceu. E lá, é exatamente colocando a mão no órgão genital de Abraão, é que o servo de Abraão jurou que não ia errar, que ia fazer a escolha certa da moça. E isso é uma tradição, tá, gente? Por isso que a gente precisa estudar a cultura, o tempo. Por quê? Porque pra gente pode ser um escândalo, mas lá é tradição. Então, você vai jurar assim. Por quê? Por que ele foi jurar colocando a mão no órgão genital de Abraão? Por quê? Porque é de lá que sai a semente, que é o espermatozoide. Então, gente, o servo de Abraão estava jurando, olha só, gente, pela semente, pela história, pelas gerações, pelo país. Não iria nascer de Abraão. Agora, aonde é que essa semente, onde que ia chegar, né? Qual seria o propósito para essa nação? Em Jesus. Olha só. Que responsa. Se esse moço não tivesse jurado sobre a semente, ele poderia escolher uma mulher errada para Isaac. E nós jamais teríamos chegado em Jesus. A importância, né, gente, da direção para que nós venhamos fazer as nossas escolhas. Então essa foi a implicação, jurar sobre a semente. Isso, os nossos olhos, principalmente nós ocidentais, isso daí é repugnante, isso aí é escraboso. Será que existe essa palavra? Existe escraboso? Só que pro texto, né, gente? Pro propósito, da cultura da época. Espero que vocês estejam ouvindo que eu tô gravando pela câmera, gente. Que medo. Então, isso era caso de vida ou morte, tá? Então, esse era o juramento naquela época, nesses tempos, né? Então, como que foi traduzido para nós na Bíblia, gente?
foi traduzido o seguinte: põe a mão debaixo da minha coxa, porque fica mais leve, mais light de se ler, né, gente? Tanto que passa desapercebido, a pessoa não vai pensar, não vai imaginar enquanto tá lendo. Muitas pessoas não fazem isso. Aí é que surge a ideia do casamenteiro, que é a pessoa que vai até os dias de hoje, tá, gente? Essa pessoa existe, tá, gente? Tem gente que ganha dinheiro com isso. O casamenteiro ganha dinheiro para fazer isso. Só que não aqui no Ocidente, na comunidade judaica. Ele faz o quê? Encontrar pares para se casar. Essa fase do Shidur, que é a fase da escolha, surge exatamente aqui, gente, nessa passagem. Que foi falado: você vai até a minha parentela e vai escolher. Shidurim, escolher uma esposa para Isaac. Por isso a gente precisa entender uma coisa, tá? Em João 15:19, gente, diz assim: mas vos não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos nomeei para que você dê fruto. Então, baseado em Gênesis 24, do 1 ao 4, a gente entende João 15:19, a fase do Shidurim, que é uma fase da escolha. É onde o noivo está procurando, escolhendo a sua noiva. Não é a noiva dentro do casamento, né? Desse processo do casamento judaico, não é exatamente a noiva que escolhe o noivo. É o noivo que escolhe a noiva. Isso é muito importante, gente. Eu sei, de novo, né? Vou falar de novo. Aqui, nós, ocidentes, fazemos diferente. Não tem essa coisa do casamenteiro, não tem nada disso. E não tem essa tradição deles lá. Mas eu começo a imaginar, a pensar, gente, que... Você já viu como tá tão bagunçado? Né? Uma bagunça, porque quando você sai, claro, muita gente não sabe disso. Você que está me assistindo agora está sabendo, está aprendendo. Mas muita gente não sabe, mas se a gente pudesse saber como seria, né, nossa vida sentimental, nosso casamento em si, e como tá tudo tão bagunçado, né? Eu começo a pensar, sabe, a meditar nisso, porque é lógico, não tem como você introduzir uma cultura que nunca foi nossa, né, gente? Mas é importante a gente que é de Cristo, a gente entender isso. E por que não trazer isso para nós? Ainda que não seja do jeito que está, como para eles. Mas, se você pensar bem, tem mulher fazendo o papel de homem e homem fazendo o papel de mulher, já percebeu? Não estou falando de gênero, estou falando na atitude. Você entendeu? Ao meu ver, muito pessoal, e não precisa concordar comigo, basta apenas me respeitar, eu entendo que a mulher, ela vai até um certo ponto. Nós ocidentais, né? Porque não dá pra simplesmente pegar isso aqui, ó, é isso e pronto. Não é isso. Mas eu entendo assim, que a mulher vai até um certo ponto, gente. Tá muito extrapolado. Ela pode jogar o lencinho, ela pode demonstrar que tá afim. Jogar um lencinho, sabe? Vou jogar um lencinho pra ele, tipo assim, me ver, eu existo. Oi, gente, eu fiz a unha, não tirei isso aqui, tá? Desculpa. Releve. A pessoa faz a unha e na pressa esquece de tirar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tipo assim, oi, eu existo, eu tô aqui, eu tô afim. Eu estou correspondendo. E só, gente. Ela vai até um certo ponto, ela joga o lencinho e pronto. Porque se esse homem quiser alguma coisa com essa mulher, ele vai pegar o lencinho, o bendito lencinho. Ele não vai deixar o lencinho cair na maior indiferença. Ele vai pegar esse lencinho e vai demonstrar para ela que entendeu o recado. E vai chegar até ela. Mas eu concordo, gente, que não é a mulher que tem que fazer o papel de homem. O homem tem que ir atrás dessa mulher. Ela tem que demonstrar que quer. E se ele quiser, ele vai atrás. E se ele não quiser, Rosa? Minha filha, levanta a cabeça. Empina esse nariz. Tem quem queira. Continua a vida que segue. Papai do céu, ele vai trazer. Você entendeu? Não é machismo, gente. Não é. Por isso que é tão bagunçado, né? Mas nós estamos falando da relação do casamento judaico com a igreja, sim. Mas eu quis abrir esse gancho pra gente fazer uma comparação dos nossos dias, né? Que nós estamos vivendo, tá uma zona, tá uma bagunça. Os homens estão com medo de se relacionarem. Tem mulheres que nem acham autossuficientes, não querem mais saber. Tá uma bagunça, né? Mas eu quis trazer rapidinho esse pensamento pra gente aqui. Importante, né?
O que você acha? Diz aqui nos comentários se você concorda comigo ou se acha que tá tudo muito normal, que tá bom assim mesmo, que pra você tanto faz a mulher chegar no cara, ou o cara chegar na mina. Diz aqui nos comentários, porque eu quero saber. Mas, já dei o gancho, né, do que eu penso. E vamos voltar aqui, né? Esse texto de João 12:47, o que eu entendo quando eu leio? A minha cadeira fazendo barulho, tá, gente? O que eu entendo, gente, em relação à noiva? É o Senhor que escolhe a noiva. É Ele quem aponta para a noiva. É Ele quem escolhe cada um de nós. A Bíblia fala, não foi você que me escolheu. Eu te escolhi primeiro, eu te amei primeiro. Não somos nós que escolhemos. É o Senhor que nos escolhe. Só que se essa noiva, né, gente, decidir não aceitar esse noivo, a palavra de Deus fala: eu não julgo, pois eu vim para salvar e não julgar. Então deixa muito claro que essa é uma questão extremamente pessoal. Dentro dessa fase do Shidurim, que é a escolha, a fase da escolha, é preciso entender que se eles se aceitarem, veio o noivo, e nessa fase do Shidurim, começaram a conversar. Só depois que aceitarem, começam a conversar. Então veio o casamenteiro, né? Vamos recapitular. Veio o casamenteiro, ele une as famílias. Os pretendentes, só depois dessa união entre as famílias, é que os pretendentes vão começar a conversar. E aí, gente, é que entra uma coisa linda. Sabe qual? Algumas famílias de Israel ainda mantêm, até hoje, essa tradição, tá? Essa fase do Shidurim, eu não sei se estou falando certo, tá? Que é da conversa, né? Entre os pretendentes. O que acontece? As famílias, elas marcam um encontro, né? O encontro entre os noivos mesmo. E, gente, os encontros são sempre em lugares públicos. Cafés, por exemplo. Cafeterias. E há uma mesa entre eles. Então o rapaz senta de um lado, a moça do outro. E eles passam 2, 3 horas conversando. Que é o que deveria funcionar o namoro, né, gente? É o que nós deveríamos falar da fase do namoro. Conhecer. Conversar. O que acontece aqui no Ocidente? Aqui no Ocidente é bem diferente. O namoro não é assim, né, gente?